A Rússia ainda não respondeu, mas tudo indica que ela vai aceitar, claro que com condicionamentos, a proposta de Trump e Zelensky para ordenar um cessar-fogo imediato na guerra da Ucrânia. Ora, isso não deixa de ser uma vitória para o Trump, meio à controvérsia de seus atos e declarações, é que evitando a guerra da Ucrânia, todo mundo ganha. Ganha os Estados Unidos, ganha a Europa, ganha a Rússia, ganha a Ucrânia, ganha a humanidade. Vale a pena ver o que dizem as últimas notícias. Aqui no jornal É o País, a gente lê: última hora da guerra da Rússia e Ucrânia. Putin visita um mando central na frente de Kursk, em plenas negociações para a trégua. Aqui é a cidadezinha de Kursk, que fica na fronteira, ali na fronteira da Rússia com a Ucrânia, e que a Ucrânia chegou a ocupar, mas só que ultimamente estava sendo cercada, as tropas ucranianas estavam sendo cercadas pelas tropas russas e, segundo a informação dos russos, a Rússia já controla mais de 2/3 daquela região. Estados Unidos pede à Rússia que ponha fim às hostilidades na Ucrânia e espera uma resposta positiva para a trégua. Zelensky admite que os russos intensificam seus ataques em Kursk e Kiev, que é a capital da Ucrânia. Aqui a gente tem uma foto aqui do Putin, envergando o uniforme militar. A gente sabe que ele é coronel da antiga KGB, hoje FSB, o poderoso serviço secreto da ex-União Soviética e que continua sendo muito importante na Federação Russa de hoje. O presidente Vladimir Putin visitou esta quarta-feira, por surpresa, um centro de mando das forças na região de Kursk. Ele o fez envergando um uniforme militar com uma estampa pouco habitual, justamente quando ele tem sobre a sua mesa uma oferta de trégua dos Estados Unidos e da Ucrânia. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, pediu à Rússia que ponha fim às hostilidades na Ucrânia e espera uma resposta positiva à proposta para um cessar-fogo de 30 dias, surgida das negociações bilaterais de terça-feira entre os Estados Unidos e a Ucrânia, na cidade de Jeddah, na Arábia Saudita. Olha, o Marcos Rubio, talvez por causa dele, a Rússia tenha demorado tanto em responder essa proposta de paz, porque ela foi costurada pelo Marco Rubio, que é um cubano que faz muito lobby de Miami contra os principais aliados da Rússia na América Latina. Temos a Venezuela, Cuba e Nicarágua. Então, eles precisam estudar muito detalhadamente essa questão para ver se não tem algum tipo de casca de banana, alguma armadilha ali. E por isso eles levam tempo. Mas, de qualquer maneira, o próprio Trump anunciou nesta quarta-feira que há sinais positivos de que Moscou vai ser sensível ao apelo para o imediato cessar-fogo. Aqui diz mais nesse material de El País que o presidente Donald Trump afirmou que está recebendo algumas mensagens positivas sobre a negociação para um cessar-fogo de 30 dias na Ucrânia. Podemos pressionar, disse o Trump,
mas esperamos que não seja necessário. O presidente dos Estados Unidos fez a declaração durante a visita do primeiro-ministro irlandês Michael Martin. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, admitiu, por sua vez, avanços russos no território, ou seja, na guerra, no campo da guerra, no teatro da guerra, e mesmo que não tenha falado em retirada, afirma que seu governo trata retirada, no que ele fala, de alguns pontos críticos, como é a questão de Kursk, a cidade até agora ocupada pelas forças ucranianas, cidade russa lá na fronteira, e que ele trata de salvar a vida dos soldados. Antes, o governo russo havia reagido com cautela àquela notícia de ontem da proposta, a formulação da proposta de paz, ou de cessar-fogo imediato na Ucrânia, feito pelo Marco Rubio, secretário de Estado, com representantes do governo Zelensky, numa reunião havida na cidade de Jeddah, na Arábia Saudita. Diz que Moscou adverte que uma possível trégua se decidirá na Rússia, ou seja, dentro da Rússia, e não fora do país. A porta-voz do Ministério de Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, demonstrou distância ante a proposta de trégua surgida das negociações bilaterais entre Estados Unidos e Ucrânia, A posição da Rússia não se forma no estrangeiro, graças a acordos ou esforços de outros países, afirmou a funcionária russa, a Zakharova. Já Zelensky disse que a trégua poderia utilizar-se para elaborar um acordo de paz mais amplo. O jornal El País afirma finalmente que a Rússia avança em Kursk e assegura que recuperou o controle da cidade de Sutska. As tropas russas já agitam sua bandeira no centro de Sutska, a principal cidade que foi tomada pela Ucrânia no território russo durante sua ofensiva na região de Kursk, iniciada no verão passado. Finalmente a gente vê um vídeo da TV indiana sobre os acontecimentos recentes na Ucrânia e na Rússia. E aqui a manchete é: prova final em Kursk. Exército ucraniano pego na rede russa. Finalmente diz aqui que a Ucrânia perde e faz uma pergunta, uma ficha antes das conversações, e aí faz uma pergunta, uma ficha antes das conversações dos Estados Unidos.